Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique e esse é o quarto e último vídeo do nosso módulo 1 do ciclo de formação bíblica da comunidade cristã da cidade. Nesse vídeo, como você já deve ter escutado no vídeo 3, nós falaremos sobre quem Deus é a partir da própria Bíblia. E agora nós vamos olhar para o Novo Testamento. Já adiantando o final do vídeo, nós vamos ver que aquilo que nós vimos no Antigo Testamento se repete no Novo. Claro que essa revelação é progressiva e nós veremos no Novo Testamento algumas coisas, você vê nas páginas do Novo Testamento algumas coisas com maior clareza, mas que não contradizem o que já aprendemos, o que já é possível de ser aprendido estudando e lendo o Antigo Testamento. E aí, se nós começamos o vídeo anterior olhando para Gênesis 1, nós vamos olhar para João 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, que inclusive João escreve de uma maneira similar ao primeiro capítulo de Gênesis, né? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí no finalzinho, no verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então aqui, o que nós vemos algo explicitamente dito logo no início do Novo Testamento, né? Não no início, né? O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, mas no início do Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, nós já vemos uma declaração sobre quem é Jesus. Nós vimos aqui dizendo que quando tudo foi criado, quando no princípio Deus criou céus e terra, João está dizendo para nós que lá naquele princípio de Gênesis 1, já estava o Verbo divino, ou a palavra de Deus. E ele vai dizer que essa palavra estava lá, que ela estava junto com Deus, criando tudo, e vai dizer que essa palavra, ou esse verbo, também é Deus. E vai dizer que esse verbo foi, ou que por meio dele, Deus criou todas as coisas, e que ele também, nele está a vida eterna, né? E essa vida é a luz de toda a humanidade, de todos os homens. E vai dizer depois que esse verbo, essa palavra de Deus, que criou tudo, se fez ser humano, se fez carne. Então, resumindo, nós vemos aqui João fazendo referência à existência de uma manifestação de Deus em forma humana. Nós vimos que isso acontecia no Antigo Testamento, não é algo que começa no Novo, que havia o anjo do Senhor, que aparecia, que era um ser visível, em corpo, que parecia com um ser humano, mas que era o próprio Deus, como nós vimos no vídeo anterior. E aqui João está dizendo para nós que Jesus é Deus, que Jesus é a palavra, é o Verbo divino que criou todas as coisas, que estava com Deus e que se fez carne. Provavelmente não, com toda certeza, né? O que a Bíblia mostra para nós que Deus assume a forma humana de carne e sangue em Jesus. Jesus é a encarnação do Verbo, podemos dizer assim, em carne e sangue, tanto que Jesus depois morre fisicamente e sangra. E aquele anjo do Senhor que aparecia antes, ele não era provavelmente de carne e sangue, mas já era uma manifestação visível do Deus invisível. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus, de alguma maneira, já antecipava para nós que é possível, que seria possível Deus vir ao mundo como um ser humano. E ele aparece primeiro, de maneira visível no Antigo Testamento, como esse anjo misterioso, né, que interagia com as pessoas. E agora, no Novo Testamento, né, com a vinda de Jesus, Deus veio ao mundo em forma humana. E é interessante que, na época em que João escreve isso, os judeus acreditavam que a palavra de Deus se manifestava em forma visível, por meio do anjo do Senhor, por exemplo. Havia, por exemplo, comentários judaicos no século I chamados de Targum, ou Targumim no plural, e se você procurar na internet, você pode achar e você vai ver lá esses comentários judaicos de antes de Cristo, dizendo que a palavra de Deus aparecia para os profetas em forma humana. Então isso não é uma ideia do Novo Testamento, não é uma ideia dos cristãos, não é uma ideia só de João, mas na verdade isso já era um entendimento na época. E João mostra para nós que aquela palavra que
aparecia para os profetas e servos de Deus em forma humana no Antigo Testamento, essa manifestação de Deus em forma visível por meio do anjo do Senhor, agora havia vindo ao mundo realmente como um ser humano na pessoa de Jesus. E outras passagens também vão mostrar para nós o que o cristianismo depois chamou de trindade, mas que vimos que já no Antigo Testamento já estava insinuado. Por exemplo, em Mateus 3, versos 16 e 17, nós vemos o batismo de Jesus. E diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, e quem me agrado. Então olha que interessante, nós vemos aqui o Pai, o Deus invisível, que nós não vemos, como uma voz dos céus dizendo que Jesus é o seu Filho. Nós vimos João chamando Jesus do Verbo Divino, que estava com Deus e era Deus, e nós vimos aqui o Espírito Santo aparecendo em forma visível, de pomba, ungindo Jesus ali no momento do seu batismo. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo plenamente manifestos por meio, o Filho em forma humana, o Pai como voz e o Espírito Santo como pomba, né? Então nós vemos novamente essas três pessoas da divindade aqui. Em João 14, 23 a 26, Jesus vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim que ele e o Pai virão, no plural, duas pessoas, virão morar dentro dos seus discípulos. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Então Jesus está dizendo assim: eu vou embora, depois que eu morrer e ressuscitar, mas quem me ama, eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. Aí Jesus vai dizer o seguinte: quem que vai de fato morar na pessoa? O Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo para nós assim, que quando alguém ama e crê no seu evangelho, na sua mensagem, o próprio Deus vem habitar dentro dessa pessoa. E qual pessoa da divindade vem habitar dentro dessa pessoa? O Espírito Santo, Jesus disse. Mas ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo está dentro de nós, o Pai e o Filho estão dentro de nós. Olha que interessante, né? É até um pouco confuso para a nossa mente limitada, mas é falando assim: eu e o Pai vamos morar dentro de você. Como? Por meio do Espírito Santo. Então são três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que de alguma maneira misteriosa conformam, unidos de tal maneira que configuram, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, um único Deus, né? E outras várias passagens poderiam falar isso para nós, né? Dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. Então, se ele intercede por nós, ele está orando ao Pai por nós. A Bíblia também vai dizer que Jesus intercede por nós, é o nosso advogado, né? Então nós vemos várias passagens assim. E não só o Novo Testamento confirma o Antigo na ideia da Trindade, mas também no caráter de Deus, né? Por exemplo, em Mateus 5, 44, 45, Jesus vai dizer assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, lembra que nós vimos no Antigo Testamento Deus dizendo para Moisés: o meu caráter é ser compassivo, misericordioso, amoroso, inclusive com aqueles que me rejeitam. E aí Jesus fala: olha, o Pai de vocês é assim, então vocês também têm que amar os seus inimigos, assim como ele ama qualquer pessoa, inclusive aqueles que se afastam e o odeiam. Então nós vemos aqui Jesus ensinando algo que já estava escrito no Antigo Testamento. Ou então em Hebreus 10, 30 e 31 diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, lembra dessa palavrinha? Ira e vingança? Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então olha que interessante, Hebreus está dizendo que nós vimos no Antigo Testamento, que Deus faz justiça na terra, ele é juiz, ele é quem
libera a ira ou a vingança, usando os termos bíblicos, né? Se a gente fosse traduzir para a nossa linguagem, Hebreus estaria dizendo assim, olha, Deus que é juiz, né? Nós não somos Deus, e nós não somos juízes humanos também para poder exercer a lei e trazer uma condenação sobre alguém que praticou algo mal. Nós, enquanto pessoas, não devemos pagar o mal com o mal. Quem traz a retribuição é o próprio Deus. Nós devemos aguardar que Deus faça isso quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser. E sabemos que Deus pode até não fazer se durante o período que Ele aguarda aquela pessoa se arrepender. Por isso que Jesus também disse, ore pelos seus inimigos. Então nós vemos aqui Deus como juiz, né? A ira e a vingança, né? Entendendo como termos jurídicos de um juiz. Temos o amor de Deus, o caráter, né? Pedro, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 3, vai dizer assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então haverá um juízo, haverá um julgamento no futuro. E aí Pedro vai continuar dizendo assim, um pouco depois, o Senhor não retarda a sua promessa de trazer justiça ao mundo. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então olha que interessante, Pedro está dizendo, olha, o mal acontece no mundo, nós vemos pessoas praticando coisas erradas, pecando, fazendo de tudo, e Deus não traz o juízo final logo. Pedro então está dizendo para nós, olha, Deus ele é justo, Ele vai trazer a justiça no mundo, Ele vai fazer justiça no mundo. Mas agora Ele aguarda que as pessoas se arrependam. Então Pedro está dizendo para nós, Deus é tardio em irar-se, Deus é tardio em trazer justiça, em trazer a punição contra as maldades das pessoas. Ele quer que elas se arrependam antes disso, para que Ele não tenha que trazer isso sobre a vida delas. Pedro também vai dizer na primeira carta dele, capítulo 1, 15 e 16, né? Vai dizer para nós assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Pedro está nos dizendo para imitarmos o caráter de Deus, que é um caráter de pureza, de amor, de honestidade, de bondade, de santidade. E Pedro vai usar uma frase do Antigo Testamento para ensinar isso. Ele vai terminar esse trecho dizendo, olha, está escrito no Antigo Testamento, sejam santos porque eu sou santo. Então, poderíamos falar de muitas mais coisas, mas eu vou encerrar por aqui. Acho que o recado está dado, né? E a ideia desses vídeos é que você seja estimulado e que você seja auxiliado a você mesmo estudar a Escritura Sagrada e que você possa ser como Jesus, tendo a Bíblia como sua regra de fé, como Jesus teve durante a sua vida, e que você possa perceber o caráter maravilhoso do nosso Deus, que sim, é santo, é justo, é todo-poderoso, mas que Ele mesmo se define no Antigo Testamento e no Novo como um Deus misericordioso, bondoso e cheio de compaixão. Tá bom? Então que Deus te abençoe e até o próximo módulo. Muito obrigado.